Olá, família! Sou Gil Moricone. Vos damos as boas-vindas a um novo trimestre do painel da Escola Sabatina da 3ABN. Este trimestre fala sobre o amor e a justiça de Deus, e eu mal posso esperar para começar este trimestre com você. Nossa primeira lição é Deus ama livremente. Então, se você gostaria de ter sua própria cópia do Guia de Estudos para Adultos, você pode ir ao site 3abnsabbathschoolpanel.com para baixar esta edição. Você também pode visitar uma igreja adventista do sétimo dia e pedir uma lição trimestral. Prepare-se enquanto exploramos sobre o nosso Deus de amor e justiça. Olá, família! Sou Gil Moricone. Sejam bem-vindos à Escola Sabatina da 3ABN. Nós acabamos de concluir nossa excursão pelo Evangelho de João. Estamos iniciando um novo trimestre. Esta é a lição número 1 deste primeiro trimestre de 2025. Toda sobre o amor e a justiça de Deus. Estou extremamente empolgada com este trimestre. Acho que este tema é muito importante para entendermos verdadeiramente sobre o caráter do nosso Deus. Quero apresentar a vocês a minha família no painel de hoje. À minha esquerda, o professor Daniel Perin. Estou feliz por ter você aqui. Obrigado. É bom estar aqui. Tenho a lição de segunda-feira, Amor Não Correspondido. No meio, pastor John Dinsey. É uma bênção estar aqui. Eu tenho terça-feira, Amor Dado Livremente. À esquerda do pastor Dinsey, o pastor James Rafferty. É bom estar aqui, Jill. Tenho a lição de quarta-feira que é intitulada Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por último, mas não menos importante, minha irmã em Jesus, Shelley Quinn. Eu amo você, Jill. A lição de quinta-feira é intitulada Crucificado por Nós. Amém! O título da primeira lição, que eu deveria ter mencionado, falamos sobre isso neste trimestre, mas a primeira lição é Deus ama a liberdade. Quero lembrá-lo, se você quiser sua própria cópia das anotações, exatamente como as escrevemos, todas elas parecem diferentes, porque depende de nossas personalidades e de como organizamos as anotações. Mas você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. No topo, há uma pequena aba que diz Notas. Basta clicar na aba de notas e você pode se inscrever e os receberá toda semana quando lançarmos uma nova edição do painel da Escola Sabatina. Você receberá automaticamente essas notas. Nós temos mais de 30 mil pessoas inscritas que recebem as notas todo sábado. Vamos orar ao Senhor? Daniel, você poderia orar por nós? Amoroso Pai Celestial, nós somos gratos por ter nos dado este tempo juntos, aqui para examinar a Sua Palavra e descobrir o que estava em jogo ao enviar Seu Filho. Nos entregamos totalmente para entender sobre Ti e pedimos que nos guies e nos conduzas no estudo deste trimestre e deste sábado em particular. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Daniel. Este trimestral foi escrito por John Peckham, que também é autor de vários livros. Na época em que ele escreveu este trimestral, ele era professor de Teologia e Filosofia Cristã no Seminário Adventista do Sétimo Dia, na Universidade Andrews. Ele fez um trabalho incrível ao compilar este tema. O texto bíblico principal para todo o trimestre é 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não pratica amor. Ele é amor. A essência de seu caráter é amor. Nossa teologia inteira seria construída sobre esta premissa. O amor está no cerne de quem Deus é. Está no cerne de tudo em que acreditamos. É vitalmente importante para você entender o caráter de Deus. Eu acredito que uma teologia falha é construída com base em uma compreensão distorcida do caráter de Deus. Eu passei anos tentando ser boa o suficiente para Deus me amar. Às vezes, pensamos que temos que ganhar seu amor, como se ele fosse distribuído de alguma forma.
como se Deus fosse de alguma forma caprichoso. Pensamos que ele é volúvel ou humano com o tipo de amor que temos dentro de nós. Mas o amor de Deus não é assim. É vasto, profundo, forte e imerecido. Não é merecido, apenas porque ele nos criou. Ele nos criou porque você e eu existimos, porque Ele nos fez e Ele nos quer, porque nos resgatou na cruz e quer passar a eternidade conosco. Algumas das perguntas que vamos responder neste trimestre são sobre o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus pode conter emoção? O amor dele pode ser rejeitado? A raiva é incompatível com o amor? Como o amor e a justiça podem coexistir? Como um Deus de amor e um Deus de justiça pode permitir o sofrimento? Como pode dor e injustiça existirem neste mundo? Essas são algumas das perguntas com as quais filósofos têm tido dificuldade ao longo dos tempos. São perguntas que as pessoas têm feito e estou muito grata por estarmos abordando isso no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no contexto deste trimestre ou qualquer que seja a denominação que você esteja assistindo. Estou tão grata que estamos abordando isso. É importante ver que às vezes, quando não temos todas as respostas, temos até medo de fazer a pergunta. Mas é importante que passemos por esse processo e entendamos quem nosso Deus é. Veja, o Deus de amor é o Deus que ressuscita os mortos, cura os doentes e liberta os cativos. Ele faz o aleijado andar, o cego ver e o surdo ouvir. Ele perdoa pecados e transforma corações, lares e vidas. Ele quebra as correntes do pecado e do vício. Ele é nosso Deus que perdoa e cura, que limpa e santifica, que ama e aceita, que valoriza e redime. Mas ele também é o Deus da justiça. Ele é o Deus que permitiu que seu filho morresse na cruz para satisfazer as exigências da lei. Ele é o Deus que libertou os israelitas destruindo o exército egípcio no Mar Vermelho. Ele é o Deus que ordenou a destruição das nações cananeias pelos israelitas quando eles vieram conquistar Canaã. Ele é o Deus que destruiu o pecado pelo dilúvio e nos próximos anos destruirá o pecado novamente pela erradicação final do pecado. Como reconciliar um Deus amoroso com um Deus que traz julgamento? Vamos desvendar isso à medida que percorrermos essas 13 semanas juntos. Descobriremos que amor e justiça se encaixam tão perfeitamente que não se pode ter um sem o outro. Eu acho que é tão difícil para nós até mesmo compreender ou entender isso porque, como humanos, muitas vezes não vemos o amor e a justiça se juntarem muito bem na humanidade. Pois quando pensamos em justiça, só pensamos em aspereza e raiva. E quando pensamos em amor, na verdade, o que chamamos de amor é realmente tolerância. Queremos que Deus nos tolere. Porque sabemos que Ele talvez não aprove o pecado, ou às vezes o fazemos parecer um tirano e rejeitamos seu amor protetor que apenas deseja o melhor para nós, ou nos transformar porque queremos manter o nosso próprio pecado? Eu amo essa citação de um dos meus amigos. Ela diz que, ao invés de questionarmos Deus, porque muitas vezes, quando nos deparamos com essas perguntas, questionamos Deus, deveríamos, na verdade, estar questionando a nós mesmos. A nossa lição diz: Deus é amor. Ele está profundamente preocupado com a injustiça e o sofrimento neste mundo. Ele próprio se une aos oprimidos e sofredores, entrando voluntariamente na dor e tristeza que o mal causou na criação, sofrendo ele mesmo mais do que todos, tanto que o próprio Deus é a maior vítima do mal. Frequentemente nem pensamos nisso, na dor no coração de Deus por causa do mal que existe aqui. Conforme olhamos nesta semana para a lição Deus ama livremente, na semana passada estudamos a restauração de Pedro em João capítulo 21, quando Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, "Você me ama?" E 3 vezes Pedro respondeu, "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Essa pergunta chega até nossos dias e é isso que vamos explorar neste trimestre. Jesus está te perguntando, "Você me ama?" Tudo se resume a como você e eu respondemos a essa pergunta. Nosso texto para memorizar está em Oséias, capítulo 14, versículo 4.
Eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. É nisso que estamos focando essa semana. Ele diz, a minha ira se afastou deles. Na lição de domingo, vemos para além da expectativa razoável. Então, vamos ler. Êxodo capítulos 32 e 33. É sobre a experiência do bezerro de ouro, onde veremos quais são os passos para o pecado, 3 passos para o pecado e, em seguida, 3 passos para Jesus. Se você voltar para Êxodo capítulo 20, com a entrega dos 10 mandamentos, o que Deus diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele diz, eu te libertei, eu sou o teu Deus. Agora estamos em relação de aliança. E, no entanto, o que é que o povo diz? 40 dias depois, eles quebraram a aliança. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, pois ele passou seus 40 dias no monte, as pessoas se reuniram com Arão e disseram, venha, faça para nós deuses que irão adiante de nós. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Primeiro passo para o pecado. O povo esqueceu o seu Deus. Foi Deus quem os tirou do Egito. E aqui eles dizem que foi Moisés quem os tirou do Egito. Quando você e eu esquecemos de Deus, consequências terríveis acontecem. Passo número 2 para o pecado, eles se voltam para deuses de sua própria escolha. Disseram, bem, não foi Deus. Foi Moisés quem nos tirou do Egito. E agora dizem, façam-nos um Deus de nossa própria escolha. Quando você e eu pecamos, isso rompe nosso relacionamento com Deus. Podemos dizer que estamos quebrando os mandamentos, e isso é uma afirmação verdadeira, mas, em última análise, é o rompimento da conexão entre nós e Deus. Em Êxodo 32, versículo 6, eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram holocaustos. Isso é adoração a ídolos. E trouxeram ofertas de paz. E o povo se sentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Essa palavra em hebraico é usada no livro de Gênesis, capítulo 26, quando Isaac acaricia a sua esposa. Então, sabemos que há imoralidade sexual acontecendo aqui. Quando lemos o versículo 25, e Moisés disse que todo o povo estava nu. Passo número 3 para o pecado. O povo agora caiu na imoralidade sexual. Eles esqueceram quem era o seu Deus. Adoraram deuses da sua própria escolha e entraram na imoralidade sexual. Veja, o pecado é progressivo e leva ao próximo pecado, mas Deus não nos deixa lá, o seu amor está além da nossa expectativa. Vemos em Êxodo 33 o amor de Deus por pessoas que tinham lhe virado as costas, pessoas que tinham adorado outros deuses e que tinham caído em pecado. Passos para Jesus. Número 1, Cristo deu o primeiro passo. Você sabe, o pecado nos separa de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus demonstrou seu próprio amor por nós, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando estou ainda imerso em pecado e culpa e nem mesmo sei que estou afastado de Deus. Ele morreu por mim. Isso está além de qualquer expectativa, não é? Nós não gostaríamos de estender a mão a alguém que não é gentil conosco ou que não nos ama. Quando éramos contra ele, ele respondeu com amor por nós. Número 2. Estamos em Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Deus está dizendo, minha presença irá convosco, e eu vos darei descanso. Passo número 2. Para nos reconciliar de volta com o Pai. Ele nos amou, morreu por nós e nos reconcilia de volta. 2 Coríntios capítulo 5 diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Finalmente, número 3, Moisés disse, mostre-me a tua glória. E ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de ti, e serei gracioso e terei compaixão. Veja, não é razoável que quando estamos em pecado, Deus nos conceda graça. Deus nos conceda misericórdia. Deus nos conceda compaixão. Mas essa é a essência de quem o nosso Deus é. Amém. Obrigado, Jill. Foi uma excelente introdução para a lição deste trimestre. Eu sou Daniel Perrin e tenho a lição de segunda-feira, que é Amor Não Correspondido. Não correspondido significa que não é recíproco. O amor é dado, mas não é retornado.
é uma relação unilateral. E você pode encontrar relações unilaterais como tema na literatura e na música, no drama e nos filmes. E você até encontrará amor não correspondido em memes de relacionamento online. E preciso ler apenas 2 para você. Aqui está um desses memes de relacionamento online sobre amor não correspondido. Decidi colocar tanto esforço em te contatar quanto você faz comigo. É por isso que não conversamos mais. Ou este aqui. Querido Cupido, da próxima vez, acerte os 2. Preciso pensar um pouco sobre isso. Podemos observar ou experimentar amor não correspondido. E eu penso em, talvez, um pai ou uma mãe que é colocada em um asilo e cuja família, que eles cuidaram por anos, nunca vem visitá-los. E podemos ter uma reação visceral a histórias ou experiências que vemos assim, ou mesmo a partir de um desses memes de relacionamento online. Mas nossa compreensão do amor foi distorcida e danificada pelo pecado. Mas nós já pensamos sobre o que o amor não correspondido faz ao coração de Deus, que, como diz 1 João capítulo 4, versículo 8, ele é amor. Ele não tem uma visão distorcida do amor, perfeita, não dessensibilizada pela manipulação do pecado. Como nós podemos entender o que acontece no coração de Deus quando o seu amor não é correspondido? O profeta Oséias. Nós realmente não temos qualquer história de fundo com Oséias, mas Deus confiou a ele um vislumbre do que é ser Deus. E isso é o que muitas pessoas acham que querem no mundo. Elas querem ser Deus, mas não sabem realmente o que estão pedindo. E então Deus dá a Oséias esse vislumbre do que ele passa. Oséias, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Deus diz para Oséias, vá e tome para si uma esposa de prostituição. Essa é a versão New King James. A NVI diz, vá casar com uma mulher promíscua. A versão English Standard diz, vá e tome para si uma esposa de prostituição. E a nova tradução viva, vá e case com uma prostituta. Para Oséias, e então por extensão para nós, isso se torna o pano de fundo contra o qual podemos ver como é o caráter de Deus, especialmente quando ele derrama amor que não é retribuído. Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 4. Estou na Nova Versão Internacional enquanto leio isto aqui. E quando Israel era criança, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eles eram chamados, mais se afastavam de mim. Eles sacrificaram aos Baalins e queimaram incenso a imagens. Fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-os pelos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os guiei com laços de bondade humana, com laços de amor. Para eles eu era como alguém que levanta uma criança ao rosto. Eu me inclinei para alimentá-los. Então entendemos que há um momento para relações unilaterais, e esse é na infância. Mas, eventualmente, a criança em crescimento tem que reconhecer o que o pai oferece. E a criança em crescimento tem que responder com amor. Em vez disso, chegamos ao versículo 7, no capítulo 11 de Oséias. Meu povo está decidido a se afastar de mim. E assim para nós, Oséias é um estudo sobre o coração e as emoções de Deus quando as pessoas o rejeitam. E podemos encontrar um apelo sincero, especialmente nos profetas, mas por toda a Bíblia, às vezes soando um pouco como desespero. Acompanhe-me até Isaías capítulo 65, versículos 2 e 3. Estendi as minhas mãos o dia inteiro a um povo rebelde. Aqui é Deus falando, que anda por um caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Um povo que me provoca continuamente a ira diante do meu rosto. Em Ezequiel, capítulo 16, versículos 14 e 15. Há lugares por todos os profetas onde encontramos isso. A tua fama se espalhou entre as nações por causa da tua beleza. Porque era perfeito através do meu esplendor, diz Deus, que eu concedi a você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou na sua própria beleza, comportou-se como uma meretriz por causa da sua fama e espalhou sua prostituição a todos que passavam e a aceitavam. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Enquanto eu viver, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morreria, ó casa de Israel?
Este não é apenas um ensaio teológico na Bíblia. É Deus derramando seu coração para um povo a quem Ele deu tudo. E é como se não se importassem nem um pouco. Às vezes vemos Deus como um governante distante, mas se eu pudesse levá-lo de volta, sei que você já foi a Isaías e Ezequiel, mas lá em Oséias capítulo 11, versículo 8, Deus diz: meu coração se contorce dentro de mim. Minha compaixão está agitada. Poderíamos colocar isso em palavras modernas. Talvez meu coração doa. Não consigo parar de pensar em você. Como posso te reconquistar? Às vezes, em um relacionamento humano, alguém diz ou reclama que só faz dar, dar, dar. E não há ninguém em toda a história da vida que possa dizer isso mais do que Deus. Ele faz a chuva cair sobre os maus e os bons. Ele nos deu tudo para a vida e a piedade. Ele diz: venha tomar da água da vida gratuitamente. Ele deu seu único filho unigênito. E o que dizer desse presente? Mateus 23:37, Jesus está falando: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. O desejado de todas as nações, página 620, diz que com uma voz sufocada, por profunda angústia de coração e lágrimas amargas, Jesus proferiu aquelas palavras. Esta é a experiência de Jesus, o maior doador. Isaías 53, ele foi desprezado e rejeitado, oprimido, afligido. Nós desviamos o rosto dele. Isaías 63 profetiza da experiência de Jesus. No versículo 3 diz: eu pisei o lagar sozinho e ninguém dos povos esteve comigo. Vemos isso no jardim do Getsêmani. Vemos isso na cruz quando Jesus é perfurado e ainda clama: Pai, perdoa-os. No jardim do Getsêmani, pressionado pelo peso do pecado, tudo por amor. E ele se volta para aqueles que ama, e nenhum único deles estava com ele, todos dormindo, amor não correspondido. Se pudéssemos confortar o Salvador participando e caminhando com ele em seu ministério aos outros. Mas com que frequência falhamos em retribuir o amor de Deus? Diariamente. Você acordou esta manhã. Isso foi um presente. O sol nasceu. Eu vi o sol esta manhã. O ar nos meus pulmões. A Bíblia que Ele me deu. O tempo que tenho para me encontrar com Ele. Manhã após manhã. A sós. Só Ele e eu. Onde Ele me dá a força suficiente para o dia. E se eu nunca pegasse essa força? E se por acaso eu focasse nas minhas preocupações imaginárias? E se eu me concentrasse nas minhas preocupações reais e ignorasse o Salvador suficiente que diz: eu tenho tudo o que você precisa? O que aconteceria se eu prosseguisse como se não tivesse um Salvador amoroso? E se eu me afastasse de suas instruções amorosas? E se eu ignorasse seus avisos insistentes? E se eu o considerasse como garantido? E se eu nunca acreditasse nas promessas que Ele me deu, de que Ele pode me dar vitória sobre o pecado na minha vida? Pecado que sou impotente para derrotar por conta própria? E se eu saísse correndo de manhã, saísse pela porta sem nem mesmo ter uma conversa com Ele? Se eu fizesse isso com minha esposa, ela perceberia. Se eu fizesse isso com meus filhos, eles perceberiam. Se eu fizesse isso com meu cachorro, meu animal de estimação notaria. Meu pet deseja uma resposta de mim. E se você conhecesse meu pet, ela quer uma resposta. Ultimamente, um relacionamento unilateral vai acabar desmoronando. Porque Deus pode convidar, pode derramar amor, mas não pode compelir. Ele não pode exigir e não pode forçar uma resposta. A verdade é que meu relacionamento com Deus é unilateral. Eu sou um grande pecador. Ele é um salvador que perdoa pecados. Eu sou fraco. Ele é forte. Fui infiel. Ele é sempre fiel. Eu não trago bondade. Ele traz somente bondade. Eu mereço a morte e Ele restaura a vida. Eu estou sem ajuda e Ele é o meu auxílio. Sim, há um aspecto em que meu relacionamento com Deus é unilateral, mas o amor de Deus não pode permanecer não correspondido. Ele precisa ser retribuído, precisa ser reciprocado. E ao longo deste estudo de lição, neste trimestre, vamos examinar como podemos retribuir. Como podemos participar do amor que Ele nos dá gratuitamente. Amém! Muito obrigado, Daniel. Que início incrível para esta lição. Nosso Deus é um Deus de amor.
Vamos fazer uma breve pausa para um momento missionário da 3ABN e já voltamos. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito contente que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN. Deixe-me contar como Deus tem usado a Three Angels Broadcasting Network para alcançar os inalcançáveis. O Dan vive fora do sistema e sua casa não tem eletricidade. Toda a água dele vem de uma nascente e muitas vezes o sinal do seu celular é tão fraco que apenas mensagens de texto conseguem chegar até ele. Ele foi criado em uma fazenda e todos em sua família eram membros da igreja cristã local. Mas Dan nunca teve uma boa imagem do Deus amoroso e misericordioso que servimos. Batizado aos 12 anos, ele nos conta que realmente não sabia o que estava fazendo. Ele odiava ouvir que, se não fizesse o que é certo, queimaria no inferno para sempre. Quando ele entrou na faculdade, ele já tinha parado de ir à igreja completamente. Então ele começou a usar drogas e álcool e, por muitos anos, seu trabalho o levou a várias partes do país. Ele passava muito tempo em boates, mas quando se mudou para Nova Orleans, sua vida realmente começou a piorar. Eu estava vivendo no mundo, ele diz, mas agora eu estava vivendo na Babilônia. Então Dan teve um derrame e depois de alguns anos passou por uma cirurgia de coração aberto. Isso realmente chamou sua atenção. Algo precisava mudar e ele sentiu um forte desejo de se aproximar de Deus. Sintonize na próxima vez para descobrir o que aconteceu para mudar a vida de Dan no próximo momento missionário da 3ABN. Que Deus te abençoe hoje. Bem-vindo de volta à lição número 1. Deus ama livremente. Vamos passar a palavra ao pastor John Dinsey. Muito obrigado. Agora estamos na terça-feira e Amor dado livremente é o título. Eu leio para você da lição. Diz que Deus não só continuou a conceder seu amor livremente a Israel, apesar das repetidas rebeliões, mas Deus também continua a conceder seu amor livremente sobre nós. Mesmo que ainda sejamos pecadores. Não é Deus maravilhoso? O amor de Deus por você, por mim e por todas as pessoas é inteiramente por sua própria vontade. Ele, pessoalmente, ama cada um de nós. A lição destaca Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8. Vamos dar uma olhada nesses versículos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para ser um povo. Para si mesmo, um tesouro especial acima de todos os povos na face da terra. O Senhor não colocou o seu amor em você, nem o escolheu, porque você era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois você era o menor de todos os povos. Agora, observe que diz ali, ele estabeleceu seu amor novamente. E isso significa estar ligado, ansiar por, deleitar-se em. E Deus se deleitava. Deus estava ligado ao povo de Israel. Ele cuidava deles, ele ama o mundo inteiro, mas escolheu-os para serem seus representantes na terra. Deuteronômio 7, 8. Mas porque o Senhor te ama e porque Ele queria manter o juramento que fez aos teus pais, o Senhor te tirou com mão forte e te resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Então, aqui novamente, Deus está expressando seu amor. Amor dado livremente. E é um amor dado livremente a você e a mim. Agora, trouxe aqui Deuteronômio, capítulo 10. E vou começar no versículo 14, mas o foco é o versículo 15. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, de fato, os céus e os mais altos céus pertencem ao Senhor, seu Deus, também a terra e tudo o que nela há. Agora, perceba. O Senhor se agradou apenas dos seus pais para amá-los e escolheu os seus descendentes após eles, vocês acima de todos os povos como é hoje. Deus está fazendo com que saibam que são escolhidos. Vocês são amados. E porque Ele os ama, faria o bem a eles. Agora, se você comparar Deuteronômio 7, que nós lemos, versículos 8 e 9, com Deuteronômio 10, versículo 15. É muito interessante. Interessante aqui porque está dizendo que Deus está ligado ao povo de Israel, seu povo escolhido. E é um amor que Ele é obrigado a expressar e mostrar a eles. Além disso, é um profundo apego interior.
não é algo passageiro. Às vezes nos interessamos por coisas por um momento e depois passamos a prestar atenção em outra coisa. Deus continua a cuidar deles. Você pode ver como... Enquanto eles atravessavam o deserto, havia aquela nuvem que os seguia durante o dia. Ele poderia ter dito: bem, não vou colocar minha nuvem para vocês. Vocês poderiam simplesmente queimar. Não. Ele colocou sua nuvem para protegê-los do calor do sol. Havia aquela coluna de fogo para eles. Deus era uma presença visível para eles. Agora estou me dirigindo ao livro de Efésios. Vamos olhar para o capítulo 2. E vamos começar no versículo 1. Note, é novamente a escolha de Deus, e a você ele deu vida quando estavam mortos em delitos e pecados. Isso está falando para você e para mim também, nos quais andastes anteriormente conforme o curso deste mundo. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você estava nessa situação. Era assim que você era. Mas Deus te deu vida, entre os quais todos nós também nos conduzimos nos desejos da nossa carne, cumprindo as vontades da carne e da mente. Carne e mente estão aqui combinadas na forma como estávamos nos comportando, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os outros. Mas observe agora enquanto passamos para o versículo 4. Vamos refletir sobre isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. O que isso significa? Significa que ele nunca se esgota. Sabe, há pessoas que possuem uma certa quantia de riquezas, e quando o mercado de ações falha, de repente, elas não são mais tão ricas como antes. Deus derrama seu amor, mas não lhe falta amor. Ele continua a ser rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos ama. Mesmo quando estávamos mortos em transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça vocês foram salvos. E nos ressuscitou juntamente e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, observe que diz que nos faz sentar em lugares celestiais. Isto é, num sentido espiritual. O fato de que Jesus está lá é como se estivéssemos lá com Ele. Podemos começar a ter essa experiência aqui e agora. Agora, versículo 8, porque pela graça vocês foram salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é o presente de Deus. Falamos sobre como Deus libertou o povo de Israel. Precisamos parar e pensar sobre de que Deus nos libertou. E quando fazemos isso, começamos realmente a entender a graça de Deus para conosco. Mesmo quando estávamos mortos em transgressões e pecados, Deus continua a nos amar. Deus continua a te amar. E isso é maravilhoso de se considerar. Na lição, diz para comparar Apocalipse, capítulo 4, versículo 11 e Salmos 33, 6. E somos convidados a falar sobre a liberdade de Deus em relação à criação. Apocalipse 4, versículo 11. Tu és digno. Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e pela tua vontade elas existem e foram criadas. Sabes, Deus as criou. Deus escolheu livremente criar este mundo e escolheu livremente criar você. É algo maravilhoso que Deus continua a fazer este mundo, manter este mundo funcionando. O ar dos seus pulmões, seu oxigênio, continua a fluir para que você e eu possamos continuar a respirar. Sua bênção diária contínua, Ele nos enche diariamente com benefícios, diz a Bíblia. E, portanto, por favor, considere essas coisas ao considerar o Deus que, por sua própria vontade, nos amou. Em Salmos 33, versículo 6, lemos: pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Com certeza, por causa disso, ele é digno de receber glória, honra e poder. Glória, honra e poder de você e de mim. João, capítulo 17, versículo 24, é para onde a lição nos direciona agora. E nos perguntamos, o que isso nos diz sobre o amor de Deus antes de o mundo existir? João, capítulo 17, versículo 24. Pai, desejo, isto é Jesus falando, que aqueles que me deste estejam comigo onde eu
estou, para que vejam a minha glória que me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Da mesma forma, Deus nos ama a você e a mim, antes mesmo de sermos uma ideia nas mentes de nossos pais. Ele nos amou. E isso é algo maravilhoso de se considerar. O grande amor de Deus mostrado livremente, dado livremente a nós. E isso é algo para se admirar. Na lição que vou ler diz: após a queda no Éden, Adão e Eva não tinham direito de continuar vivendo e de receber o amor de Deus. Mas Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus capítulo 1, versículo 3, em seu grande amor, misericórdia e graça, sustentou suas vidas e criou um meio de reconciliar a humanidade de volta a si em amor. E essa reconciliação nos inclui. Assim como ele estendeu sua misericórdia e sua graça e seu amor a Adão e Eva, em essência, ele fez o mesmo para você e para mim. Então, considere este amor demonstrado a nós, porque a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho gerado. Isso é algo realmente a se considerar. É um versículo que muitas pessoas conhecem. Mas precisamos parar e considerar que quando ele deu seu filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, e eu simplesmente me maravilho. Acho que os anjos também, e penso que o diabo e seus demônios também fazem, que Deus se tornou um bebê, aparentemente indefeso, incapaz de fazer qualquer coisa. Esta é uma expressão do amor de Deus que está além da nossa compreensão e é algo sobre o qual devemos começar a pensar agora. E vamos estudar isso por toda a eternidade. A misericórdia e o amor de Deus mostrados a você e a mim. Obrigado, Pastor Johnny. Amém. Que lindo. Meu nome é James Rafferty e eu tenho a lição de quarta-feira que se intitula Muitos são chamados e poucos são escolhidos. É uma excelente lição do trimestral. Ela começa com este pensamento: Deus não só ama as pessoas por sua própria vontade, mas também as convida a amá-lo de volta. Não é incrível? Deus nos ama, mas Ele quer que o amemos. Acho que isso tem sido enfatizado repetidamente, que Deus dá a eles a capacidade de escolher livremente se vão aceitar ou rejeitar seu amor, como fica evidente, entre outros lugares, na parábola das bodas. E vamos examinar essa parábola em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. A pergunta que fazemos ao olhar para essa parábola é: qual é o significado dessa parábola? O que significa essa parábola? Então, vamos dar uma olhada. Começando com o versículo 1. Jesus respondeu e lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que preparou um casamento para seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento. E eles não quiseram vir. Bem ali, vemos o começo desta ideia de que Deus está nos chamando para retribuirmos seu amor. Ele preparou um casamento para nós. Ele nos convidou para este casamento. Ele nos amou ao preparar este banquete e agora está nos pedindo para amá-lo de volta, vindo para o banquete. Mas eles não quiseram vir novamente. Ele enviou outros servos dizendo: Digam aos convidados: Eis que preparei o meu jantar e meus bois e cevados estão mortos e tudo está pronto. Venham para o casamento, mas eles não deram importância. Agora, vamos parar aqui por um segundo. Você consegue imaginar alguém preparando um jantar para você? Alguém fazendo o sacrifício de ir à loja, comprar os alimentos, preparar as refeições e organizar tudo, e você simplesmente não se interessar? Não quero ir. Agora não consigo imaginar fazer isso com minha esposa, embora às vezes eu possa. Digo, bem, querida, estarei aí em 5 minutos porque estou ocupado fazendo algo, certo? E talvez eu consiga sair dessa. Se a comida esfriar, Shelley, minha esposa, eu direi: esta comida está um pouco fria. E ela dirá: bem, você deveria ter vindo quando eu te chamei. Você deveria ter vindo quando eu te convidei, certo? E de certa forma. Deus está dizendo isso para nós, certo? Ele está dizendo: estou chamando vocês. Está pronto agora. Este é o momento. Mas eles não viriam. Eles menosprezaram, cada um seguiu seu caminho, um para sua fazenda, outro para seus negócios, e o restante levou seus servos e os tratou mal. Eles os mataram, mas o rei soube disso. Quando ele soube, ficou irado. Ele enviou seus exércitos, ele destruiu os assassinos, ele incendiou a cidade deles. Agora, vamos fazer uma pausa por um segundo. Estamos falando agora sobre o amor de Deus, mas também estamos falando sobre a justiça de Deus. E o amor de Deus e a justiça de Deus não são separados, embora nós os tenhamos separado.
Eles são reconciliados na cruz. Eles estão conectados na cruz de Jesus Cristo. Não podemos separar a justiça de Deus do seu amor, e vamos falar mais sobre isso à medida que continuamos. Mas esta parábola obviamente ressalta isso. Note então que ele disse aos seus servos: o casamento está pronto, mas aqueles que foram convidados não eram dignos. Ou seja, eles não responderam. Portanto, vá pelas estradas e convide para o casamento todos que encontrar. Então os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus. Havia maus e bons, e o casamento foi preenchido com convidados. Agora, acho isso realmente significativo. Encontramos isso por toda a Bíblia, tanto maus quanto bons, certo? Em outros lugares, é chamado de trigo e joio, o ouro e a escória, certo? A rede de pesca traz, a segunda carta a Timóteo diz, traz todos. Mesmo entre os seus discípulos, havia Judas. Deus trabalha com isso. Tanto os bons quanto os maus na igreja. E às vezes, quando chegamos a uma igreja, dizemos, bem, você sabe, aquela igreja está cheia de hipócritas. Então teremos uma má experiência com um ou dois membros e pensaremos, sabe, a religião não funciona. Mas aqui vemos claramente, e em muitos outros lugares, vemos claramente que Deus traz os bons e os maus. E a razão pela qual ele faz isso é porque ele espera o melhor para todas as pessoas. E ele não vai afastar as pessoas que vêm, mesmo que, sabe, sejam ruins. Ele espera que, através da experiência da igreja e da experiência da religião e com o tempo, que essa graça de Deus, essa bondade de Deus se transfira e eles se tornem bons. Então Deus espera por nós. Assim o casamento está repleto de convidados. E então observe o que acontece. E o rei entrou para ver os convidados. O rei entrou para ver os convidados. Agora, este é um ensinamento difícil para muitas pessoas. Elas pensam que uma vez que você está na igreja, você está bem. Uma vez que você é salvo, é isso. Uma vez que você aceitou Cristo, não há mais nada com que se preocupar. Mas aqui nos diz que há uma investigação que acontece. A ideia de uma investigação para aqueles que estão dentro, para aqueles que aceitaram, aqueles que entraram, é difícil para algumas pessoas. Mas bem aqui no texto diz que bons e maus entram, e assim o rei precisa investigar. E claro, muitas pessoas acreditam que a ideia de um julgamento investigativo nem está na Bíblia, mas está. De fato, está. Se você olhar no Antigo Testamento, no Salmo 139, versículos 23 e 24 diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E essa palavra prova-me, em hebraico, é investiga-me. Essa é a palavra real. Investiga-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E encontramos isso também no Novo Testamento. No capítulo 2 de Apocalipse e versículo 23, diz muito claramente ali que Deus é quem examina os corações e dá a cada um segundo as suas obras. Agora, essa palavra examina é investigar no grego. Portanto, a própria palavra investigar é uma palavra bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento. De fato, em Romanos capítulo 8, versículo 27, também fala sobre o Espírito Santo que perscruta os nossos corações. E Deus busca os nossos corações através do Espírito Santo. Essa palavra é investigar também. Então, essa ideia de uma investigação, julgamento investigativo, é bem bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E vemos isso bem aqui na parábola. O rei entra para ver os convidados e viu lá um homem que não estava com a veste nupcial. O que isso significa? Somos salvos pelo que foi feito e pela morte. E a morte de Jesus Cristo que satisfaz a penalidade. Somos salvos pela sua vida perfeita e salvos pela sua morte que satisfaz a penalidade. Toda a nossa salvação é baseada em Cristo e na sua justiça. Essa é a veste nupcial. E claro que produzimos frutos quando vestimos essa roupa de casamento. Vivemos vidas transformadas e nossas vidas são santificadas. E nós produzimos frutos. Mas nenhum desses frutos merece a nossa salvação. Nossa salvação é merecida através da justiça, através das ações e morte de Jesus Cristo. Precisamos ter essa roupa de casamento. Algumas pessoas chegarão à festa de casamento e querem manter suas próprias roupas, certo? Bem, eu paguei muito dinheiro por isso. Custou-me muito dinheiro. Passei muitas horas ganhando isso. Não sei se quero vestir essa roupa de casamento. Minhas roupas estão boas. E o rei diz, não, você tem que estar com as roupas certas. A justiça de Jesus Cristo. Você precisa vestir essa roupa de casamento. Amigo, por que você entrou aqui sem estar com essa roupa de casamento? Bem, eu pensei que estava tudo bem. Eu pensei, bem, na verdade, neste contexto, eles estão sem palavras. Porque estão sendo questionados pelo Rei dos Reis e realmente não se pode justificar quando se está na presença de Deus. Estão sem palavras. E então o rei disse aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados. Esse é o nosso versículo, mas poucos são. Então, na parábola do banquete de casamento, um rei organiza um casamento para seus filhos. Ele envia seus servos para chamar aqueles que foram convidados para o casamento, mas eles não estavam dispostos a vir.
Continuando aqui do trimestral, mais de uma vez o rei enviou seus servos para chamá-los, mas eles ignoraram o seu chamado. Ainda pior, eles prenderam seus servos e os mataram. Mais tarde, após lidar com aqueles que tinham assassinado alguns dos servos, o rei disse aos seus servos: o casamento está pronto, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide pelas estradas e caminhos. E acredito que é isso que Deus está fazendo mesmo agora. Ide pelas estradas e caminhos. Não tropece nas pessoas que estão na igreja, que parecem ser hipócritas ou que parecem, você sabe, não estar realmente seguindo as verdades da palavra de Deus, porque Deus está indo pelas estradas e vielas. E talvez Ele esteja te tirando dessas estradas e vielas e é só ser grato por estar lá. Deus cuidará daqueles que não estão usando a roupa de casamento. Deus cuidará dos maus. Não seja mau porque os outros são maus. Não se torne como eles. Não se torne crítico. Não se torne hipócrita. Deus quer que sejamos chamados e escolhidos. Ele quer que sigamos Jesus e desviemos nosso foco das pessoas, pois tropeçaremos nelas. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O que isso significa? Aqueles que são finalmente escolhidos, os eleitos, são os que aceitaram o convite do Senhor para o casamento. O termo traduzido como chamados e convidados ao longo da parábola no grego significa que eles são os eleitos. A eleição é baseada em se aceitamos livremente o convite. Somos os eleitos porque aceitamos livremente o convite que Deus faz. Ele convida todos para a festa de casamento. No entanto, qualquer um de nós pode optar por rejeitar o amor de Deus. A liberdade é essencial para o amor. A liberdade é essencial para o amor. Portanto, Deus nunca forçará seu amor a ninguém. É triste dizer, mas podemos rejeitar. Ter um relacionamento amoroso com Deus. Os eleitos, contudo, são aqueles que aceitam o convite, aqueles que aceitam o amor de Deus, aqueles que aceitam as coisas que Deus preparou, aqueles que aceitam aquelas coisas que são mais maravilhosas do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mais uma vez, voltamos à questão do amor e da liberdade. A liberdade que é inerente ao amor. Você aceitará o amor de Deus? Amém. 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 Obrigada, Pastor James, e a cada um de vocês. Que privilégio é poder estudar juntos este tema. O amor de Deus e a justiça de Deus. Não perca uma única lição até o final deste trimestre. Acho que todos nós vamos entender Deus um pouco melhor. Meu nome é Shelley Quinn. Tenho a lição de quinta-feira, Crucificado por Nós. Agora, há um ponto interessante. Quero levá-los de volta a Mateus 22. Versículo 3, que você acabou de ler. E na nova King James, é assim que está escrito. Diz que alguns de seus servos foram chamar os convidados para o casamento e eles não estavam dispostos a vir, não estavam dispostos. A palavra em grego para querer é telo, T-H-E-L-O, e significa escolher, desejar. Essas pessoas não tinham desejo de participar do jantar do filho do seu rei, o banquete de casamento do filho do rei. Eles escolheram rejeitar seu convite. Sabe, estou pensando quantos de nós, quantas pessoas estão fazendo isso hoje em dia? Você deixará Deus te amar? Não rejeite o convite dele para vir. Pouco antes de Cristo ser crucificado, ele expressou apaixonadamente sua tristeza pela apatia dos judeus e a rejeição ao seu convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, ouvi o coração do Salvador. Ele está olhando para o templo, ele está olhando para Jerusalém, e ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a ela. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, assim como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram, vocês não desejaram. Somos telo? Estamos dispostos? O trimestre tem esta citação. Ainda assim, Cristo foi para a cruz por aquelas pessoas e por nós em um amor incrível, enquanto o pecado humano merece a morte.
O próprio Deus, em Cristo, pagou o preço e abriu um caminho para reparar a relação rompida entre o céu e a terra. Enquanto isso, Ele continua a derramar seu amor sobre nós, embora não esteja sob nenhuma obrigação, além de seu próprio compromisso livre para fazê-lo. Fim de citação. Não é uma citação bonita? Jesus nos disse em João capítulo 10, versículos 17 e 18, ele diz: Meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para depois retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho poder para dá-la, tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus se entregou livremente por você. E por mim. Sabe, Paulo reconheceu isso em Gálatas 2:21, um dos meus textos favoritos. Embora eu diga isso sobre tantos textos, ele diz: Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por todos nós. Mais uma vez, citando o trimestral. Na demonstração suprema do amor de Deus, a cruz, vemos que Cristo se entregou por nós de livre e espontânea vontade. Cristo deu sua vida por sua própria iniciativa. Ninguém tirou a vida dele. Ele a ofereceu voluntariamente. De acordo com o plano de redenção acordado no céu antes da fundação do mundo. Fecho aspas. Veja, Deus não criou o mal. Ele não planejou que isso acontecesse. Mas porque Ele é onisciente, conhece tudo. O mal não o pegou de surpresa. Na verdade, Ele previu a existência e já tinha um plano. Eu amo o que Paulo diz em 2 Timóteo 1:9. Ele diz: Deus nos salvou, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo dos tempos, antes da existência da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi planejado. Tudo isso foi planejado. Graça. O favor imerecido de Deus, que não pode ser conquistado por obras. Antes do começo dos tempos, antes de Deus criar o cosmos, antes de lançar os alicerces do nosso mundo, Ele planejou salvar todas as pessoas que entrassem em um relacionamento de aliança com Ele. Seu plano para salvar a humanidade sempre foi assim, e confiem em mim nisso. Se você não sabe, então quero que assista à nossa série chamada Spotless ou adquira o livro. O plano de salvação de Deus sempre foi a salvação pela graça, através da justiça pela fé. Estou enfatizando isso porque cresci pensando que o Deus do Velho Testamento era antigo. Ele tinha um plano diferente, uma dispensação diferente. E então, o Deus do Novo Testamento, o Deus do amor, aparece com este novo plano. Não, sempre foi salvação pela graça. Isso é realmente a boa nova. No Antigo Testamento, foram salvos ao olhar para a vinda do Messias. Nós somos salvos olhando para trás, para o Messias. Antes de criar o nosso mundo, esse é o Evangelho das Boas Novas. Você sabe, Apocalipse 14:6 fala sobre o Evangelho eterno. Este é o Evangelho eterno. Antes de Ele criar o mundo, Deus, a segunda pessoa da Trindade, eles todos concordaram que Ele desceria, se tornaria nosso substituto, pagaria nossa penalidade pelo pecado e satisfaria a sua própria justiça.
Veja, amor e justiça são como duas faces de uma mesma moeda. Elas não podem ser separadas. E, em antecipação à cruz, ele foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É isso que Apocalipse 13 diz. E a boa notícia é que Hebreus, capítulo 13, versículo 20, fala sobre o sangue de Cristo, sendo o sangue da aliança eterna. Ele ratificou essa aliança, ele assinou, selou e entregou essa aliança com seu próprio sangue precioso para cobrir a dívida do pecado da humanidade. Ah, que Deus nós temos! Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Essa é a essência ou o objetivo do pacto de Deus de justiça pela fé. Diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Deus fez dele Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que não conheceu pecado, ele era impecável. Ele era sem pecado, que não conheceu pecado para se tornar pecado por nós. O que isso significa? Deus, todos os nossos pecados de todos os tempos sobre Cristo. Era um peso esmagador. Você pode imaginar como a pureza dele e sua inocência foi violada na cruz? Este peso esmagador dos nossos pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, continua dizendo: Ele fez aquele que não conheceu pecado se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 2,4 continua dizendo que somos justificados gratuitamente, declarados não culpados por sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, o seu registro perfeito. Sua obediência é imputada ou creditada a nós, a todos que desejam e estão dispostos a segui-lo. Entra em um relacionamento de aliança ao aceitar Jesus como seu Salvador e ser preenchido com o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Shelley, Pastor James, Pastor Johnny e Daniel. Que lição incrível. Deus ama livremente e isso inclui você. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Comece com Daniel. Sim, eu quero fazer tudo o possível ao meu alcance pela graça de Deus para que seu amor não fique sem resposta. Quero retribuir a Deus o amor que Ele derramou sobre mim. E eu oro o mesmo por você também. Amém. Amém. A lição que eu tive foi amor dado livremente. E muitos anos atrás, a 3ABN tinha uma música com Billy Blackwood, intitulada Amor segurou Jesus na cruz. Livremente dado, livremente mostrado para você e para mim. Amém. Amém. A lição do trimestre para quarta-feira traz esta pergunta: o que na sua vida revela que você aceitou o convite para o casamento e veio adequadamente vestido? Jesus diz: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Ele não diz: se você guardar os meus mandamentos, você me ama. Ele diz: se você me ama, guardará os meus mandamentos. O amor por Deus é revelado na obediência a Deus, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu preciso te dizer, se você não fica em santa admiração do que Deus fez para nos salvar, então você realmente não entende. Aqui está uma citação do trimestral. Deus convida todos para um relacionamento de amor verdadeiro com Ele, mas só aqueles que aceitam livremente o convite desfrutam dos resultados eternos. Amém! Que lição incrível! Estou tão ansiosa para passar este tempo com vocês. Estamos ansiosos para passar as próximas 13 semanas juntos enquanto exploramos este tema do amor e da justiça de Deus. Estamos focados no amor de Deus nessa lição e é isso mesmo. Estamos começando com isso nas primeiras várias lições e depois há uma transição e entenderemos mais plenamente, mais completamente como a justiça e o amor estão interligados.
Junte-se a nós na próxima semana. A próxima lição é a lição número 2, Amor Pactual, e nós vamos terminar com oração hoje. Santo Pai, nós nos aproximamos de Ti em nome de Jesus, gratos pelo dom de Jesus, o dom do amor e o dom da justiça. Damos a Ti nossos corações neste momento em nome de Jesus. Amém.